Por fim, para terminarmos, nós temos que falar da paridade do poder de compra. A paridade do poder de compra é uma ideia que nasce da ideia de que, se os mercados funcionam perfeitamente bem, deve vigorar a chamada lei do preço único, que diz o quê? O preço de um bem qualquer dentro do mercado brasileiro, dentro do país, tem que corresponder ao preço do mercado internacional para aquele mesmo produto, multiplicado pela taxa de câmbio nominal. Então, o preço de qualquer produto é internamente igual ao preço daquele mesmo produto externamente, multiplicado esse preço externo pela taxa de câmbio. Entretanto, o que a gente percebe? A gente pode perceber que esta situação não necessariamente vai vigorar. Por quê? Porque existem imperfeições que fazem com que os preços acabem não tornando ou não sendo atraídos para essa igualação internacional. Então, a gente sabe que um corolário da lei do preço único diz que se $1 compra uma dada cesta de bens, e se o dólar vale R$5, R$5 tem que comprar a mesma cesta de bens, os mesmos bens em quantidade e qualidade que o dólar é capaz de comprar. Então, a lei do preço único, trazendo como corolário essa ideia de que duas mercadorias, se os mercados funcionam perfeitamente, duas moedas comprarão exatamente as mesmas mercadorias, respeitada a taxa de conversão entre elas, isso leva ao que a gente chama de o corolário da lei do preço único. Quando a gente relaxa essa versão do preço único, a gente pode dizer que o preço internacional multiplicado por uma taxa esperada, de câmbio, tem que ser igual ao preço internacional. Muito bem. Isso nos mostra que, se a gente quiser inverter a equação, é em dois momentos. Supondo que os agentes são pessoas que não são afetadas ou comportam-se de forma neutra em relação ao risco, e que o desvio do valor do preço em relação interna e internacional, por conta de desvios gerados por peculiaridades que acabam levando a taxa de câmbio a sofrer alguma alteração pequena. Isso nos leva a que a variação cambial 1 mais E vai ter que corresponder à variação 1 mais P, que é o preço do bem dentro do nosso país, dividido por 1 mais P asterisco, que é o preço do mesmo bem no mercado internacional. Se a gente generaliza para a totalidade dos bens que compõem a produção de ambos os países, a variação da taxa de câmbio, aqui não vai mais ser o preço de um bem específico, vai ser um índice de preço. Aqui vai ser o índice de preço internacional. Então, a variação da taxa de câmbio vai ter que corresponder à variação das inflações dentro do país em relação à inflação no exterior. Ou seja, a paridade do poder de compra assegura que, se a variação cambial corresponder à variação da inflação nos dois países, nós, com o desvio tolerado, estaremos comprando dentro do nosso país e fora a mesma quantidade de bens. É exatamente em função desta paridade do poder de compra
que algumas pessoas resolveram, num dado momento, mensurar a inflação entre vários países, por exemplo, analisando qual o valor do mesmo McDonald's na França ou nos Estados Unidos ou no Brasil, porque, como é o mesmo produto, deveriam ter um preço internacional que fosse igual para todo aquele produto. E aí, diferenças que pudessem ser explicadas seriam as diferenças das taxas de inflação. O preço do McDonald's passou a ser um indicador de verificação de variações das taxas de inflação em cada país. Por fim, só para liquidar, esta paridade do poder de compra sofre muita crítica, em especial se dentro de um país existe grande quantidade de bens chamados de non-tradables ou aqueles não passíveis de comercialização, que são bens que, como não são passíveis de comercialização, estão fora do alcance do preço único, estão fora do alcance da depreciação cambial, estão fora da comercialização internacional, são exemplos de bens non-tradables, aqueles como habitação, geração de energia elétrica, transportes, educação, serviços pessoais, que são de natureza bastante diferente entre dois países e alguns até bens físicos, cujo custo de transporte por unidade de produto é tão elevado que acaba, dadas distâncias grandes, tornando inviável a transferência deste bem. Com isso acabamos nosso capítulo sobre os mecanismos de criação do câmbio.